Olá, estamos aqui hoje para essa mesa de discussão de tratamentos locorregionais e sistêmicos em CHC, hoje contando com o Dr. Rinaldo Gonçalves, cirurgião hepatobilio-pancreático do INCA, Dr. Leonardo Azevedo, radiologista e intervencionista da Gávea Rad, e Dr. João Fogassi, oncologista, especialista em tumores gastrointestinais da Rede DOR. Eu sou Ana Paula Victorino, sou oncologista do Américas Oncologia. Bom, vou começar muito pelo racional da junção de tratamentos sistêmicos com tratamentos locorregionais para pacientes com CHC, BCLC-B. Leonardo, qual é o racional do TACE e dessa potencial junção de tratamentos sistêmicos ao tratamento locorregional? Ana, a gente realmente sabe que a imunoterapia mudou muito o tratamento, né, do CHC. Hoje a gente tem resultados, principalmente no CHC avançado, que a gente não via antes, né? O fígado, de uma forma geral, ele é um tumor pouco imunogênico, porque ele tem como uma defesa própria do órgão. Se ele desencadeasse uma resposta imune com todas as impurezas que você recebe no intestino, isso ia causar uma resposta imune muito grande. Então, de uma forma geral, ele não é um órgão muito imunogênico. Além disso, tem tumores que não são muito imunogênicos. Por exemplo, aquela classe não proliferativa, ela não responde muito à imunoterapia. Então, e a gente sabe também que as terapias locais, como ablação, quimioembolização e radioembolização, quando você faz essas terapias, você tem uma liberação de antígenos, liberação das estruturas celulares, como padrões moleculares associados a dano, que isso estimula, de alguma forma, o sistema imune. Então, faz sentido, existe um racional, realmente, você liberando mais antígeno, liberando mais estruturas da célula, de você estimular mais o sistema imune, e com isso você fazer um boost e preparar uma imunoterapia e você ter um potencial de sinergia. Então, existe um racional muito forte nesse sentido. E a partir disso, provavelmente, né, que a gente teve o ponto de partida para 2 estudos que atualmente avaliam tratamento locorregional e imunoterapia, o estudo Emerald 1, o estudo LIP-012. Vou te pedir, João, para falar um pouquinho em linhas gerais sobre esses estudos e qual é a diferença que a gente potencialmente encontra nesses estudos em relação a desenho, né, a tratamento e desenho, e em relação à resposta. Então, assim, na verdade, assim, são 2 estudos que tentam responder a mesma pergunta, mas como você colocou, Ana, são de formas diferentes, né? O Emerald 1, que foi primeiro apresentado, na verdade, são 3 braços, né? No qual a gente consegue isolar os componentes. Tem um braço só de quimioembolização, tem um braço de quimioembolização com imunoterapia, e tem o terceiro braço, que é quimioembolização, imunoterapia e antiangiogênico, no caso Durva e Beva, né? Esse é um estudo que eu acho que é interessante porque ele traz, assim como o outro, né, que eu vou comentar daqui a pouco, a prática real, porque a gente fala assim que esses estudos englobaram doença embolizável, porque a prática do TACE, na verdade, é heterogênea ao longo do mundo, né? Então, ou seja, esses estudos tinham BCLCA, 30%, de torno de 50% a 60% era BCLB, e até tinha 15% mais ou menos em torno de BCLCC, né? Então, ou seja, havia essa diferença aí. Inclusive, tinha um pouquinho de paciente VP1 e VP2, né? E pacientes performance status 1. Então, ou seja, é um grupo de pessoas heterogêneas no LIP-0... No Emerald 1, né? E, na verdade, esse estudo ele foi positivo para a sobrevida livre de progressão, né? Então, demonstrando que o braço triplet, quimioembolização, imunoterapia e antiangiogênico foi superior à quimioembolização isolada nesses pacientes, nesse grupo heterogêneo. Já o LIP-012, né, que foi apresentado um pouco depois, né, a publicação também saiu ainda há pouco, é um estudo com N menor, é um grupo de pessoas, é um grupo de pacientes com doença menos avançada, tá? Ou seja, é um grupo de pacientes mais selecionado, não podia entrar lesões com mais de 10 centímetros, mais do que 10 lesões, não podia pegar mais do que metade do fígado, então, ou seja, era um grupo de pacientes com doenças um pouco menos avançadas, e esses pacientes eram randomizados para
quimioembolização ou quimioembolização e imunoterapia antiangiogênica, só que aqui era lenvatinib com pembrolizumab. Ou seja, aqui a gente não tem cada componente isolado, então a gente só tem 2 braços, mas também foi um estudo positivo em sobrevida livre de progressão, a favor do triplet versus quimioembolização. Então a gente tem 2 estudos com populações heterogêneas, incluindo todos os BCLs, né? Um estudo com 3 braços, outros com 2, o Emerald 1 com mais pacientes e o LIP02 com menos, e pacientes com doenças menos, vamos falar, menos burden de doença, né? E ambos os estudos ainda não têm dados de sobrevida global maduros, né? Então, acho que assim, esse é o ponto que a gente se encontra. Então, são 2 estudos que tentam associar a quimioembolização com esse racional que o Léo colocou, mas são estudos que ainda apresentaram só o endpoint primário, que era sobrevida livre de progressão. O que você achou desse endpoint que a gente tem até agora de informação, que é a sobrevida livre de progressão? A gente tem esse sendo um bom surrogate endpoint para outros tumores, como câncer coloretal. O que você acha desse surrogate endpoint para esse tipo de tumor? Assim, eu até entendo o editorial que comenta do Emerald 1 e do LIP02 saiu junto, né, no Lancet. E os autores corroboram a ideia de ter escolhido a sobrevida livre de progressão. Por quê? Geralmente, quando a gente vê BCLCC, né, doença avançada, os endpoints são sobrevida global. Mas por que na doença intermediária, com TACE, foi escolhida a sobrevida de progressão? Os autores justificam, por ser uma doença um pouco mais anterior, né, ou seja, uma doença que não está tão avançada, linhas subsequentes poderiam influenciar o desfecho da sobrevida global. E a outra questão que eles trazem é que, bom, você, ao escolher a sobrevida de progressão, excluir a sobrevida global é um endpoint que ele, na verdade, é composto, né? Na verdade, você pode ter óbitos, você pode ter óbitos por qualquer causa, inclusive cirrose, né? Então, ou seja, quando você põe sobrevida de progressão, você está tirando um pouco a questão da cirrose. E na doença mais intermediária, de fato, a cirrose não parece ser tão importante assim. Então, esse é a justificativa dos autores, que eles falam que eles escolheram isso com essa intenção mesmo, certo? A grande questão é se, de fato, isso vai se correlacionar com uma sobrevida global. Bom, para doença avançada, com tratamentos antigos, a gente sabia que o hazard ratio para correlacionar PFS, sobrevida de progressão, para sobrevida global, era ser 0,6 ou menos. Mas a gente não tem esse dado para tratamentos mais novos, com imunoterapia, a gente não tem esses dados para doença intermediária. Então, qual é o hazard ratio? Qual é a redução de risco necessária da sobrevida livre de progressão nesses trabalhos para corresponder, para ser um surrogate para a sobrevida global? A gente não sabe. Então, ou seja, nos dados mais antigos seria 0,6. Né? Ou seja, não sei, e a gente vê que tanto o LIP012 quanto o Emerald 1 não batem isso. Então, será que não é melhor esperar isso que muita gente argumenta, o follow-up desses estudos para poder, de fato, avaliar se a sobrevida livre de progressão vai se traduzir em sobrevida global? Esse é um questionamento que as pessoas trazem. E ainda aguardamos resposta. Ainda em doença intermediária, avançada, Rinaldo, a gente está tendo agora, na era da imunoterapia, da entrada da imunoterapia em conjunto ou isolada, a gente está vendo taxas de resposta muito altas, né? Coisa que a gente não tinha com o inibidor de tirosina quinase, e isso acaba levando a gente a pensar em terapias locais, né, em cirurgia, por vezes transplante, nesses pacientes, né? Como você vê isso? Qual seria, assim, o melhor perfil de paciente que vem desse tratamento da doença avançada e que consegue ter uma boa resposta? Eu costumo, para mim, pensar isso como coloretal. Eu acho que se a gente olhasse a década de 90, por exemplo, a gente raramente operava pacientes com doença avançada, a gente considerava o CHC como uma doença avançada. E isso só começou mesmo depois que a quimioterapia ficou mais efetiva, né? Se a gente olhar até muito pouco tempo atrás, a gente tinha só sorafenib, que tinha uma resposta, mas enfim, não é a resposta tão potente quanto a gente vê com a imunoterapia, né? Taxa de resposta patológica de 70%. Essa resposta sobre que pacientes operar depois de imunoterapia é uma resposta que está em aberto ainda, como quase tudo em imunoterapia está aberto. Como o João falou, que vai esperar mais novo, todo mundo está esperando resultado de sobrevida. Está tudo acontecendo agora, né? Mas eu acho que se o paciente tiver bom PS, uma função hepática boa e tiver uma resposta radiológica que permita fazer uma cirurgia segura, principalmente no cenário de trials, no cenário institucional, esse paciente deve ser levado para a cirurgia. Eu penso dessa forma. Perfeito. E como é que você
ver aí para esses pacientes que são primariamente ressecáveis, aí saindo um pouquinho da doença avançada, né? Que conseguem, e é uma ressecção adequada, e que conseguem... que a gente sabe que a recidiva é de 30% a 50% nos primeiros 3 anos, né? A gente teve resultado negativo do estudo Embrave 050 de adjuvância. Quem você consideraria eventualmente para uma avaliação para benefício de adjuvância? Eu sei que a gente não tem a resposta. Eu acho que na fala do João ele considerou esperar os resultados ficarem mais consolidados. Eu não vejo nesse momento, Ana, uma indicação clara para adjuvância com imuno. Por quê? Apesar das taxas recidivas serem altíssimas, né, o fígado é cirrótico, o fígado doente outros tumores muito provavelmente vão surgir ali. Mas eu acho que esse ganho de sobrevida livre de recidiva, às custas da toxicidade que a gente tem, que foi observada no Embrave, acho que não se justificam. A gente viu, por exemplo, dados quase de 100% de toxicidade no braço do paciente que fez adjuvância, sendo que 40% toxicidade grau 3, grau 4. Então, você ganha um período de sobrevida livre de progressão, a meu ver, mas às custas de uma qualidade de vida provavelmente inferior nesse momento. Por exemplo, fadiga é uma coisa que vocês lidam muito, né, com imunoterapia. O paciente vai viver 2 meses, 3 meses a mais sem doença, com fadiga, né? E a outra questão é o custo. Você manter uma adjuvância e por quanto tempo que você vai manter a adjuvância talvez seja impactante do ponto de vista global de saúde pública, de saúde suplementar. Perfeito. Vou voltar aqui um pouquinho, de novo no intermediário. Léo, quando o João falou dos 2 estudos e descreveu os 2 estudos de TACE e imuno, alguma diferença vista entre a quimioembolização nesses 2 estudos que te chamou a atenção ou bem dentro da rotina de realização de TACE? Ambos os estudos eles levam em consideração que realmente a terapia local vai liberar os antígenos e você vai fazer depois a imune. Então isso já era uma discussão antiga, então isso foi considerado que realmente você faz o TACE, como no Emerald One, você faz o TACE, uma semana depois você começa a imuno e você pode fazer 4 TACEs em até 16 semanas. Então eles seguiram mais ou menos o mesmo padrão. Não teve diferença técnica, né? E sempre tem. Se a gente tem agora alguns estudos sendo feitos, né, sobre radioembolização, a gente já não tem nenhum estudo, mas ambos foram semelhantes, tanto o Emerald 1 quanto o LIP-012 em relação à técnica de TACE e imuno. Perfeito, você quer falar? Na verdade, só acrescentar, acrescentar assim, porque quando a gente conversou do Emerald 1 que destrinchou, e até pegando esse gancho que o Léo fez sobre o desenho dos estudos, né, da quimioembolização, do mecanização, a gente sabe que quando a gente faz quimioembolização, a gente aumenta o VGF, né, ou seja, a gente leva a neoangiogênese, que acaba fazendo essa hipóxia um microambiente supressivo, né, e daí o bloqueio da angiogênese é importante. No Emerald 1, desses 3 braços, como a gente falou, né, o braço trípete, com antiangiogênico, imuno e TACE, foi melhor do que TACE sozinho. Mas quando a gente viu TACE com a imunoterapia versus TACE sozinho, que é o endpoint secundário, esses dados foram negativos, né? Então, ou seja, mostrando que, de fato, quando você faz quimioembolização, o mecanismo da hipóxia, da isquemia, de criar um microambiente tumoral supressivo, mais do que usar imuno junto com o TACE, é importante usar o antiangiogênico. Eu acho que essa lição a gente consegue pegar da importância do antiangiogênico na combinação desses tratamentos, tanto no Emerald 1 quanto no LIP-012. Perfeito, pessoal. Então, acho que a gente teve aqui um pouco de fala sobre a imunoterapia na doença avançada, que já está bem estabelecida, né? No estágio intermediário, entendo do João, me corrijam, e do Léo, que a gente ainda não está pronto para juntar a terapia sistêmica à quimioembolização, né? E no caso também do que a gente conversou com o Rinaldo, que a terapia sistêmica ainda não chega para a adjuvância até um momento. A gente agradece por vocês terem estado conosco. Até a próxima.